falando com quem, Flavinho? Dos donos da bola? Vamos lá, pergunta é pra você, tem que responder. Não vai ficar em cima do muro, não. É o seguinte, quais jogadores do Flamengo você levaria pra seleção? Tudo bem, craque Neto? Uma boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o programa. Olha, do Flamengo, eu acho que dá pra gente cavar uma vaga pro Wesley, que desde que o Felipe Luiz assumiu, se tornou um outro jogador. Talvez seja a grande notícia desse Flamengo do Felipe Luiz. Acho que o Léo Ortiz também tá pedindo passagem. E eu levaria o Gerson, porque o Gerson, no meu ponto de vista, hoje, ele é o principal jogador desse time. E em 2024, ele foi o principal jogador do Flamengo. E é bom a gente frisar, viu, craque Neto? A braçadeira de capitão, a faixa de capitão, caiu muito bem no Gerson. Ele teve aquele problema no rim, que ele precisou ficar internado. Depois que ele voltou sendo capitão, assumiu o time na Copa América, quando o Flamengo estava cheio de desfalque, e desde então a faixa de capitão não sai do braço dele. Então acho que esses 3 jogadores estão de bom tamanho sim, viu? Do Botafogo, a gente colocou aqui do Botafogo quase 6 jogadores. Quais jogadores do Botafogo que você acha? Você que está no Rio de Janeiro, a gente falou aqui, Igor Jesus, Luiz Henrique, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory e o John. Acho que esses 6 jogadores merecem entrar na seleção brasileira. E para você, Flávio? Olha, craque Neto, desses eu levaria o John, eu acho que está vivendo um grande momento, também está pedindo passagem. Eu levaria o Marlon Freitas pelo que ele fez em 2024, a volta por cima, a história desse cara é sensacional e lá na frente não dá para deixar fora o Luiz Henrique e o Igor Jesus. O Luiz Henrique, então, o cara da Libertadores, o cara desse Botafogo e calando a boca de muita gente, né, craque Neto? Muita gente não acreditava nele, mas acho que esses jogadores também estariam de bom tamanho sim, viu? O Júnior Santos também, viu, amigo? Porque o Júnior Santos joga uma bola redonda. Ô, Flávio, conta pra nós aí o que aconteceu nesse jogo. 3-0 pro Flamengo, aí rapidinho, 3-2, né? Um resultado muito legal pro Felipe Luiz, que tá se tornando um grande treinador. Pro Flamengo, o Gerson. O meio-campo do Flamengo era Andrade, Adílio e Zico, certo? Tirando o Zico, o Gerson joga mais que o Adílio, pra mim, e mais que o Andrade. O Gerson, pra mim, com todo o respeito ao Adílio que tá no céu, que foi um jogador espetacular, o Andrade, 5 vezes campeão brasileiro, o Gerson é jogador dos anos 80, dos anos 70. Pra mim, o Gerson seria titular da seleção brasileira de 70. O Clodoaldo, desculpa, Clodoaldo, ia ficar na reserva. O Gerson ia jogar. Ou o Tostão, ou que não sei. Alguém ia sair pro Gerson jogar. Isso é o que eu penso do Gerson. O que aconteceu aí? O que você pode falar em relação ao Flamengo? Uma vitória importante de um time que estava invicto, né, há 14 ou 15 rodadas do Internacional. O que aconteceu no jogo, Flávio? E amanhã vai ter os donos da bola do Rio e dos donos da bola de São Paulo. Tudinho. Com certeza, craque Neto, mas olha, o Inter estava invicto a 16 jogos, eram 16 jogos sem perder, teve essa derrota hoje para o Flamengo, que ultrapassa o Inter na tabela de classificação, inclusive. O Flamengo que não vencia o Internacional, craque Neto e amigos, desde 2021, nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Hoje, parecia que a vida do Flamengo seria tranquila, um primeiro tempo muito bom. A primeira grande chance do jogo foi do Inter, o Bruno Tabata finalizou para a defesa do Rossi, depois daí só deu o Flamengo, e aí depois que o Flamengo faz o primeiro gol com o Léo Ortiz, aí parece que o Inter sente muito esse gol sofrido e logo na sequência o Flamengo faz 2-0 e aí na reta final do primeiro tempo faz o 3-0. Mas no segundo tempo, o Roger Machado ele fez algumas mexidas que mexeram bastante também com a forma do Inter jogar, especialmente no meio-campo. E aí, com 18 minutos de segundo tempo, já estava 3-2. O Inter conseguiu diminuir logo rapidinho com o Wesley chutando ali da entrada da área, uma bola que, para muitos, era defensável do Rossi, mas ele não conseguiu fazer a defesa. E depois o Ener Valencia, que é um cara que gosta de fazer gol no Flamengo, já tinha marcado lá no Beira-Rio, também faz um gol em cima do Léo Pereira. E aí parece que o Inter vai ter mais força, o Roger mexe mais algumas vezes, coloca o Wanderson, que entra muito bem, o Bruno Henrique entra e por muito pouco não empata o jogo, uma boa defesa do Rossi, um lance quase que dentro da pequena área. Então o Flamengo sofreu um pouquinho mais no segundo tempo, mas também é bom a gente frisar que o Flamengo já está classificado para a Libertadores no ano que vem por conta do título da Copa do Brasil, já não tinha mais chance de lutar pelo título brasileiro, tira a chance do Internacional, volta a vencer o Inter, e a boa notícia, craque Neto e amigos, é que esse Flamengo do Felipe Luiz parece estar criando
construindo uma identidade. E uma identidade que vai totalmente de acordo com o que pensa o torcedor do Flamengo. É um time com intensidade, é um time que marca no campo do adversário. Ô Flávio, o Felipe Luiz fica no Flamengo, porque ele resolveu tudo, é isso que você está falando. O que o Tite deixou de ruim, ele colocou tudo de bom. E ele fica... E aí, a saída do Gabigol, o Pedro que está voltando, a perspectiva de contratações e tudo mais do Flamengo... Craque Neto, a gente precisa primeiro aguardar as eleições, né? No próximo dia 9 de dezembro, a gente tem as eleições no Flamengo. A gente não sabe ainda se a situação vai ser a vencedora ou se a oposição vai levar. A gente está vendo que está bastante acirrada essa disputa e a partir daí a gente vai poder ter um horizonte do que será o Flamengo em 2025. Mas é bom a gente frisar. O Flamengo de 2025, o Felipe Luiz, tem contrato até o final de 2025. Então eu particularmente não acredito que o Flamengo vá fazer uma mudança no comando, independente de quem seja o presidente da chapa que vença as eleições. E é bom a gente frisar também, viu, craque Neto? No meio do ano que vem o Flamengo tem o Super Mundial. Então é muito importante manter essa base, manter o treinador, trazer reforços para o Flamengo, quem sabe, chegar forte nessa competição que também vai ser muito importante para o clube, né? Mais uma ótima jornada do Flamengo de Felipe Luiz, especialmente pela primeira etapa, quando abriu 3-0 sobre o Internacional. Um placar até elástico demais, pelo que as duas equipes apresentam no momento. O Inter reagiu no segundo tempo, descontou, quase empatou. Rossi apareceu bem na segunda etapa para impedir o gol de empate, mas, na minha opinião, errou nos 2 gols do time gaúcho. O Inter também errou muito defensivamente, né? O Flamengo chegou com facilidade aos 3 gols no intervalo do jogo, num período do jogo em que a equipe colorada esteve mal, esteve descontrolada, mas os méritos do Flamengo por continuar jogando sério, pressionando a saída de bola do adversário, buscando gol o tempo todo, encarando uma partida do Campeonato Brasileiro com a seriedade que ela merece, independentemente de o time não ter mais qualquer chance de título. O Inter também fica fora, já não tem mais possibilidades com essa derrota, perde a sua longa invencibilidade, que o Flamengo quase conseguiu derrubar no jogo em Porto Alegre, que terminou 1-1, pois sofreu um gol já no finalzinho da partida, quando vencia por 1-0, teve até a chance de matar com o Alcaraz, que entrou muito mal no jogo nesse domingo, visivelmente nervoso. A parada das férias vai ser fundamental para o argentino dar uma descansada e depois voltar mais adaptado, começando a temporada 2025, para poder render aquilo que dele se espera. Mas foi um ótimo jogo, times que jogam no ataque, times que buscam gol, Felipe Luiz e Roger Machado, 2 técnicos que têm muita responsabilidade na boa qualidade do espetáculo visto no Maracanã, e o placar de 3-2 até acaba sendo justo. Os 3-0 do primeiro tempo foram um pouco exagerados até. Flamengo vence e assume momentaneamente o 3º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro.